é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. As verdades reunidas é cada uma verdade. António Jacinto nasceu no Golungo Alto, no dia 28 de setembro de 1924 e morreu em Lisboa no dia 23 de junho de 1991. Poeta por imperiosa necessidade vital, António Jacinto foi membro fundador da União de Escritores Angolanos e também usou o pseudónimo Orlando Távora para assinar alguns contos. António Jacinto do Amaral Martins era filho de pais portugueses do Nordeste transmontano. O pai foi empregado comercial e a mãe doméstica. Ambos apenas com a 4ª classe de instrução primária, mas com hábitos de leitura. António Jacinto contou que começou a escrever por influência da mãe, que lhe contava contos infantis de tradição portuguesa e poetas portugueses. Apesar de a mãe ser doméstica, lia-lhe com frequência. António Jacinto fez o curso de liceu em Luanda e trabalhou como empregado de escritório, tendo trabalhado também como técnico em contabilidade. Desde muito cedo, o saudoso presidente Agostinho Neto se inseriu na causa do seu povo, transformando o curso da sua heroica resistência, sistematizando as formas de luta que levariam Angola à fase superior de organização para novos e consequentes avanços no panorama revolucionário desta generosa pátria. Por isso, essa alegria no aniversário do nosso saudoso dirigente, Agostinho Neto, é uma alegria que nada poderá perturbar, nem mesmo a morte do chefe, que o arrancou ao nosso convívio e nos causou tanta consternação. Não poderá fazer esmorecer o entusiasmo por aquilo que nos legou e é mais forte que a nossa condição física, onde a morte é um facto natural. Agostinho Neto morreu, é certo, mas só morreu depois de entrar na sociedade humana e daí colocar o seu povo num lugar de destaque entre os pioneiros da liberdade do homem. Monangambe, Monangambe. Na sociedade colonial portuguesa, António Jacinto lutou pela emancipação cultural dos angolanos e para a preservação da sua identidade. Integrou o Cineclube de Angola, o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, Revista Mensagem Luanda e Revista Mensagem da Casa dos Estudantes do Império, Cultura, Boletim Cultural do Uambo, Itinerário, Brado Africano, Império, Notícias do Bloqueio e várias outras publicações durante o período colonial. Como contista, por vezes usava o nome literário de Orlando Távora, mas também usou o nome de Guia Posse para assinar os seus textos literários. Entre 1948 e 1952, Viriato da Cruz faz parte da Associação dos Naturais de Angola, na Angola. Ao seu lado estavam Higino Aires, António Jacinto e Mário António de Oliveira. Viriato da Cruz dirige o setor cultural da Angola. E nesse período que se publica a Antologia dos Novos Poetas de Angola e editam em 1951 o primeiro número da revista Mensagem. Viriato da Cruz estava em Sá da Bandeira, Lubango, e é na revista Mensagem que saem os seus primeiros poemas. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como
sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamante na fibra do mar e dando calor ao sul. Mário Alcântara Monteiro, António Jacinto e Mário António eram os expoentes. Viriato entra depois e todos juntos criam o movimento dos novos intelectuais de Angola. O neorrealismo português, o modernismo brasileiro e a negritude afro-americana e francófona influenciaram a poética da revista Mensagem, que nas edições seguintes passa a conter também artigos de Mário António. Quando liso de a paz me cria Antônio Balduino, meu primo que nunca leu, ficou seca camarão. Vamos os dois numa chunga, vamos farrar toda a noite, vamos levar tuas moças para a praia da Rotunda. Se cameci no caminho, sou Antônio Balduino. Uou, 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 uou. Sou Antônio Balduino. Carta de um contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como macongo e dos teus seios duros como maboque, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias na capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesses de papai bombo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesses sem a frieza do esquecimento, uma carta que em todo o quilombo outra ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender, para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas meu amor, eu não sei compreender porque é, meu bem, que tu não sabes ler e eu, ó desespero, não sei escrever também. Não é este ainda o meu poema, o poema da minha alma e do meu sangue, não. Eu ainda não sei, nem posso escrever o meu poema, o grande poema que sinto já circular em mim. O meu poema anda por aí vadio, no mato ou na cidade, na voz do vento, no marulhar do mar, no gesto e no ser. O meu poema anda por aí fora envolto em panos garridos, vendendo-se, vendendo,
Malimonge. O meu poema corre nas ruas com um quibalo podre à cabeça, oferecendo. Carapau, sardinha, matona, giferrerê. O meu poema calcorreia ruas, olha a província diário e nenhum jornal traz ainda o meu poema. O meu poema entra nos cafés. Amanhã anda a roda, e a roda do meu poema gira que gira, volta que volta, nunca muda. Amanhã anda a roda. O meu poema vem do Moceca, ao sábado traz a roupa, à segunda leva a roupa, ao sábado entrega a roupa e entrega-se, à segunda entrega-se e leva a roupa. O meu poema está na aflição da filha da lavadeira esquiva no quarto fechado, do patrão no inho a passear, a fazer apetite, a querer violar. O meu poema é quitata no Moceca, a porta caída de uma cubata, remexe, paga dinheiro, vem dormir comigo. O meu poema joga a bola despreocupado no grupo onde todo mundo é criado e grita: offside, golo. O meu poema é contratado, anda nos cafezais a trabalhar. O contrato é um fardo que custa a carregar. Monangambé. O meu poema anda descalço na rua. O meu poema carrega sacos no porto, enche porões, esvazia porões e arranja força cantando tué, arribuim, puim. O meu poema vai nas cordas. Encontrou-se paio, tinha imposto. O patrão esqueceu assinar o cartão. Vai na estrada, cabelo cortado, cabeça rapada, galinha assada. Ó Zé, picareta que pesa, chicote que canta. O meu poema anda na praça, trabalha na cozinha, vai à oficina, enche a taberna e a cadeia, é pobre, roto e sujo, vive na noite da ignorância. O meu poema nada sabe de si, nem sabe pedir. O meu poema foi feito para se dar, para se entregar sem nada exigir. Mas o meu poema não é fatalista. O meu poema é um poema que já quer e já sabe. O meu poema sou eu branco, montado em mim preto, a cavalgar pela vida. Preso pela primeira vez em 1959 e depois em 1961, António Jacinto descreve o que se passou depois dos patriotas vestidos de preto terem assaltado as cadeias de PIDE no dia 4 de fevereiro de 1961 para libertar outros patriotas que, de katanas na mão, desafiaram o colossal regime colonial português de Salazar. Foi uma repressão brutal e descarada já. Depois dos levantamentos, eles acharam já que podiam fazer repressão descarada. As condições nas cadeias endureceram. Mas não é só as condições nas cadeias, porque há o 4 de fevereiro, é um sábado, salvo erro, ou sexta para sábado, depois já há o funeral dos polícias e não sei o quê no domingo, e aí a população de Luanda vai massacrar os contratados da Serração J. Costa. É que a população também perde, os colonos perdem a cabeça. Nunca contavam que pudesse haver um levantamento contra eles. Eles tinham sempre o sinal da força. O angolano é cobarde, o português é que é o valentaço, com uma manivela de carro batem em 50 pessoas de uma vez, ou qualquer coisa assim. Então eles foram confrontados com a força também. Tiveram que se aplicar com força também redobrada. As matanças à noite aqui nas ruas eram o pão nosso de cada dia. Estavam cá jornalistas. Um jornalista sul-africano foi ferido a tiro na barriga logo numa noite qualquer, por um senhor do talho que lhe mandou um tiro. Ele ia passar na rua e ele entendeu, como ele era sul-africano, entendeu que este é estrangeiro, mandou-lhe logo tiro. Portanto, é uma repressão muito, muito dura. E já não se cumprem regras. É prender, é bater, não há prazos, não há julgamento, não há nada. Agostinho Neto e António Jacinto foram dois grandes amigos. O poeta da Sagrada Esperança nasceu primeiro em 1922. António Jacinto nasceu 2 anos depois.
Membro fundador da União de Escritores Angolanos, proclamada no dia 10 de dezembro de 1975, António Jacinto foi o primeiro a assinar a ata fundadora desta instituição cultural, após conversa com Agostinho Neto, que o pedira para assinar primeiro. Luandino Vieira, o primeiro secretário-geral da União de Escritores Angolanos, conta a história sobre quem devia assinar primeiro a ata da proclamação da instituição. Agostinho Neto queria que fosse António Jacinto. O poeta da Sagrada Esperança considerava o autor de Monangamba o maior poeta angolano. Mas vamos à história com o autor de A Vida Verdadeira, de Domingos Xavier. Esse texto da proclamação da União de Escritores, que ainda hoje existe e que ainda hoje é válido, e imprimimos, feito em Luanda, já tínhamos tudo assente que a União de Escritores seria proclamada no dia 10 de dezembro de 1975. Não íamos proclamar antes, deixávamos que se proclamasse a independência, depois que o governo tomasse posse, mas que imediatamente nós tínhamos que ser a primeira associação a surgir. Ficou tudo combinado, o Agostinho Neto disse muito bem, eu vou ver se escrevo qualquer coisa. Na véspera ainda não tinha escrito, depois escreveu aquele texto sobre a literatura, hoje conhecido, e eu pertencia à comissão organizadora e a mim foi-me dada a tarefa de, depois de impresso a proclamação, levar a assinatura dos fundadores. A proclamação ocupa toda uma página, depois está com a minha letra feita em Luanda aos 10 de dezembro de 1965, depois ficou uma linha. Teria que se passar para a página seguinte. E o Jacinto disse, bom, então pega no livro e leva ao velho para assinar. E eu cheguei lá, camarada Neto e tal, não sei o que, está aqui, isso tudo, leu, disse, muito bem, e agora? Para assinar. E porquê é que eu hei de assinar? Poeta Agostinho Neto. Não. Leva, diz que é o camarada Jacinto que deve assinar primeiro. Ele é que é o maior poeta. Peguei no livro, voltei desse Jacinto, assinou, disse, não, o velho disse que tu é que tens que assinar. Que tu é que és o maior poeta. Não, essas coisas, não sei o que. Volta lá. Diz que não assino, ele é que tem que assinar. Não, eu não volto, pá, mas tu levas o livro. Não, volta lá, estou-te a dizer. E eu, como eu disse, ele era meu pai, meti-me lá no Granada da televisão, disse, senhor Delino, vamos lá abaixo outra vez. Cheguei lá, Agostinho, o que é? Camarada Presidente. Aí já não disse, camarada Agostinho, disse camarada. O camarada Jacinto diz que não assina, que o maior poeta é Agostinho Neto. Era assim, né? Não era o camarada Beijante. Empurrou os óculos e eu disse, ai. Leva e diz ao camarada Jacinto para fazer o favor de assinar o livro que eu depois já assino. Ele é o maior poeta da nossa geração e é o maior poeta que este país deu até hoje. Bom, eu voltei com essas palavras solenes, já não encontrei o Jacinto. À noite, no dia seguinte, apanhei o Jacinto. Não assinou, disse, teimoso. Mas eu já disse que eu não assino. Eu assino, eu meto-me no carro e vou para o Bolongo. Disse Jacinto, camarada Neto, disse que tu és o maior poeta e mais ainda disse que é o maior poeta que este país jamais teve. Isso não me interessa, dizem essas coisas. Levas e diz que eu não assino. Disse, olha, eu vou dizer com esse tom de voz. Podes dizer com este tom de voz. Cheguei lá, disse camarada Neto. O camarada Jacinto disse, eu não assino. Mas disse como? Disse assim mesmo, eu não assino. Volta com o livro e diz que o Presidente da República manda que ele assine. E eu cheguei lá e disse assim, então, questão de disciplina. Qual disciplina? O Presidente da República manda dizer para tu assinares primeiro. Pegou no livro, António Jacinto, está lá, a primeira linha. É com o maior prazer que assisto a esta cerimónia solene de empossamento dos corpos dirigentes da União dos Escritores Angolanos. Como todos compreenderão, só as garantias que foram dadas pelos restantes membros da Assembleia Geral e pelo camarada Secretário-Geral
me puderam convencer a aceitar mais esta incumbência que se sobrepõe a muitas outras. No entanto, quero agradecer à União de Escritores Angolanos por este simpático e desejar que, nos momentos em que seja necessário que eu dê uma contribuição à União, que os camaradas, todos e qualquer, não hesitem em pôr-me os problemas que resultam desta nova função que eu assumo. Estava realizado o sonho de Neto e de outros autores e escritores com ou sem obra publicada e que muito desejavam a instituição. Já Ferrocha, pseudónimo de Roberto de Almeida, foi o terceiro a assinar o ato da proclamação da União dos Escritores Angolanos, um documento que o poeta da Sagrada Esperança subscreveu depois de António Jacinto, o poeta do Golungo, como ele gostava de ser, carinhosamente chamado. Foi uma grande honra para mim, não é? E sobretudo porque eu era jovem, muito jovem, assinar com os mais velhos e, sobretudo, além de mais velhos, escritores já consagrados. Eu, naquela altura, tinha lançado 1 ou 2 livros, estava a começar a escrever, pouca coisa ainda, e assinar, pôr o meu nome numa lista em que figuravam os nomes desses eminentes escritores e poetas como António Jacinto, era sem dúvida uma grande honra. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. A União de Escritores Angolanos foi a primeira instituição nascida no país após a proclamação da independência nacional. Em 1987, António Jacinto foi distinguido com o Prémio Nacional de Literatura. Também foi distinguido com o NOMA e com a Ordem Félix Varela, da primeira classe atribuída pelo Conselho de Estado da República de Cuba. A poesia de protesto de António Jacinto ganhou projeção e expressão musical na voz de Rui Mingas. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Boaventura Cardoso, escritor, político e diplomata, foi Ministro da Cultura por 2 vezes, Ministro da Comunicação Social nos governos de José Eduardo dos Santos e serviu ainda como Governador da província de Malange e Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola. Ele fala da sua relação com António Jacinto. O poeta António Jacinto, em 1974, por ocasião da chegada oficial da primeira delegação do MPLA, isso foi no bairro da Vila Alice que eu conheci. Portanto, viu à distância, enfim, um indivíduo pequeno, enfim, calvo. E depois, mais tarde, vim aproximar-me dele.
e cheguei ao ponto de ser seu funcionário no então Conselho Nacional de Cultura, que era assim que se designava a Secretaria de Estado da Cultura. Mas era uma pessoa muito simpática, muito cordial, afável, portanto, com um certo humor de vez em quando, mas foi agradável, de facto, ter trabalhado com o camarada Antônio Jacinto. Foi muito agradável para mim. E devo dizer que, portanto, eu tive a honra de o substituir na direção da cultura, não é? Portanto, fui subordinado primeiro como diretor do Instituto do Livro e depois substituiu como secretário de Estado da Cultura. Eu senti-me, de facto, um bocadinho preocupado, porque eu era um jovem que deveria substituir uma figura política, não é? E um grande poeta, um grande dirigente. Mas pronto, depois acabei por tomar as rédeas da cultura, graças à colaboração do próprio Antônio Jacinto. O movimento artístico criado nessa altura, quando Antônio Jacinto era o secretário de Estado, com uma incidência particular no domínio da formação. Ele investiu muito na formação de animadores culturais. Designavam-se instrutores de arte. Houve um grupo de jovens que foram formados em Cuba, portanto, como animadores, não é? E que ainda hoje estão aí a trabalhar nos mais diversos domínios. Mas esse núcleo de instrutores de arte foram eles quem dinamizaram uma série de atividades em todo o país nessa altura. Portanto, essa foi uma marca fundamental que eu destacaria do consulado do Antônio Jacinto. É uma destacada figura da nossa luta, da nossa história recente da Angola, não é? Um nacionalista, um poeta, foi dirigente, portanto, nos mais diversos setores, da cultura em particular, mas ele faz parte de uma geração de que hoje há poucos representantes, não é? Acho que figuras como Antônio Jacinto, com aquele perfil, não é? Hoje há poucas, não é? Era uma pessoa íntegra, com um grande sentido de sentido humano. Gostaria de dizer em particular que ele era uma pessoa desapegada aos bens materiais, lutava muito por valores morais, não é? O que hoje é extremamente raro. E é uma figura, de facto, exemplar nesse ponto de vista, não é? Portanto, o poeta Antônio Jacinto é uma figura que deve ser venerada. E gostaríamos que algo fosse feito mais para que esses nomes da literatura angolana, em particular, fossem sempre reverenciados pelas novas gerações em particular. Antônio Jacinto, eu considero que foi um poeta de grande dimensão histórica, revolucionária e estética também. Antônio Jacinto tem uma poesia muito singular, muito sublime e que, de certa forma expressava as aspirações do povo angolano pela independência da Angola. É um prémio de prestígio que está muito bem atribuído a Antônio Jacinto. Portanto, é um prémio que tem estado a revelar alguns talentos da nossa
literatura, alguns nomes, não é? Que despontam para a literatura angolana. Portanto, eu estou plenamente de acordo. E os jovens conhecem a poesia de António Jacinto? Infelizmente não. Os jovens leem pouco, de uma forma geral, conhecem, acho que não leem bem, não conhecem bem a poesia de António Jacinto, que é de facto uma pena. António Jacinto, a poesia em pessoa. A Academia Angolana de Letras realizou uma cerimónia de homenagem ao nacionalista António Jacinto. O dia começava com a deposição de uma coroa de flores na sua campa, no cemitério do Alto das Cruzes. Todas e quaisquer homenagens que sejam feitas ao António Jacinto são merecidas, logicamente, porque o António Jacinto foi uma figura multifacetada, teve muitas facetas na vida nacional e todas elas foram de uma pessoa simples, de uma pessoa afável, de uma pessoa comunicativa, de uma pessoa sempre a pensar no outro, não é? E então, efetivamente, António Jacinto é para ser recordado eternamente. Por todos nós angolanos, porque ele deu um contributo muito grande a Angola, deu um contributo muito grande também à luta de libertação nacional. Foi o nosso primeiro, foi secretário de Estado para a Cultura, creio que foi o primeiro secretário de Estado também para o secretário do Conselho Nacional da Cultura. Portanto, António Jacinto é uma figura que cai bem a todos nós angolanos, não é? Permitam-me falar em nome dos outros, pela estatura que ele teve, pelo aquilo que ele representou. Foi uma pessoa muito simples. Há um episódio muito engraçado que eu me recordo, pelo menos de ouvir contar. Ele é do Golungo Alto, era do Golungo Alto. Não partilhou momentos com ele? Não, aqui em Luanda, mas estou a falar do tempo em que eu era criança em relação a António Jacinto. Ele era ali do Golungo Alto. E quase, segundo histórias que eu ouvi, ele quase que levou o pai dele, que era comerciante, à falência. Porque toda a gente que entrava ali, ele deixava levar para a manhã. Excesso de bondade? Hã? Excesso de bondade? Não, ele conhecia o nosso povo, ele nasceu ali no meio, não é? Portanto, não era questão de ser excesso de bondade, ele sabia as vicissitudes que os angolanos atravessavam naquela altura colonial, etc, não é? Embora a vida fosse muito mais fácil, não é, do que é hoje. Mas pronto, era o homem que compartilhava, ajudava os outros, não é? E, claro que as pessoas, uma vez que tu abres crédito, vai lá voltar para pagar, né? Só se precisar outra vez. Né? Então, António Jacinto foi uma figura desse tipo, tá? Foi uma pessoa extremamente simples, nunca se deixou vencer pela vaidade dos diversos e múltiplos cargos que ele teve, da luta na mata, tudo isso, não, nunca. Nasceu simples, viveu simples, morreu muito simples também. António Jacinto, o primeiro secretário do Conselho Nacional de Cultura e o primeiro secretário de Estado da Cultura, pessoa ligada às artes e às letras, a pessoa que eu conheci profundamente, com quem trabalhei, com quem aprendi a pensar cultura e que espero que continue logo. A Academia Angolana de Letras sente-se regozijada de estar aqui e prestar homenagem à sua memória. Para saudar a memória de um ícone da literatura e das letras angolanas. Coube agora a vez a António Jacinto do Amaral Martins, um ilustre académico angolano que viveu no século XX
e que contribuiu de forma decisiva para o progresso da luta de libertação do jugo colonial no nosso país. Saudamos a presença dos académicos, escritores, familiares do homenageado e demais pessoas interessadas no legado de António Jacinto. Agradeço aos confrades Pepe Tela e Boaventura Cardoso por terem aceito apresentar os seus testemunhos a respeito de António Jacinto. Saúdo igualmente a presença dos familiares do nosso homenageado, com particular destaque para a senhora Dona Cecília Martins, sobrinha de António Jacinto. Não posso deixar de agradecer ainda à União dos Escritores Angolanos pela disponibilização deste espaço para a realização de mais uma homenagem da nossa Academia. Lembrar António Jacinto obriga-nos a recuar no tempo, indo até a primeira metade do século XX, quando vários jovens angolanos se juntavam para falar e debater a respeito do presente sofrido de então e para tentar encontrar solução para o futuro risonho que se almejava para os angolanos. Várias foram as áreas de atuação na busca incessante pela autonomia da consciência angolana e pela necessidade de libertação do jugo colonial. Para além da ação política propriamente dita, os jovens de então utilizavam a literatura, a música, a dança, o desporto e outras formas de lazer para passar a palavra de luta e de desejo de vitória diante do colonizador implacável, que não poupava esforços no afã de manter a dominação dos povos e a expoliação dos recursos de Angola. Uma das formas de manter a dominação era obrigar os angolanos a esquecerem as suas línguas e os seus valores culturais, que eram então subalternizados e espezinhados, de modo a caírem no esquecimento. Muitos jovens de então deram o máximo de si para acabar com a dominação e a subjugação colonial, de modo que os angolanos pudessem ser donos da sua terra, da sua memória e do seu destino. Devemos aqui citar os nomes de Agostinho André Mendes de Carvalho, Antônio Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, já merecidamente homenageados por esta Academia, pelo seu papel no âmbito da libertação e da reafirmação cultural dos angolanos. A estes podemos acrescentar, dentre outros, pois não podemos ser exaustivos, Aires de Almeida Santos, Alexandre Dáskalos, Antero de Abreu, Coxa Osório, Ermelinda Xavier, Ernesto Lara Filho, Lília da Fonseca, Mário Antônio, Mário Pinto de Andrade e Maurício Gomes, por um lado, e por outro, Arnaldo Santos, Artur Pestana Pepe Tela, Boaventura Cardoso, Costa Andrade, Jofre Rocha, Luandino Vieira, Maria Eugênia Neto e Otaviano Correia. Caros académicos, minhas senhoras e meus senhores, o poeta e contista António Jacinto foi um dos fundadores do movimento dos novos intelectuais de Angola, cujo lema "Vamos descobrir Angola" era, segundo Salvato Trigo, um grito patético de quem, sendo de Angola e estando em Angola, propõe a sua descoberta. Patético sim, mas só na aparência, já que na realidade ele correspondeu ao desejo mais querido e à necessidade mais premente do homem angolano se reencontrar consigo mesmo. Do homem angolano raspar com vigor o verniz de uma lusitanidade assimilada para, na sua subjacência, descobrir a angolanidade alienada e fazê-la emergir libertada. Para aí 10 anos, fiz no Facebook, e é interessante que é muito procurada. São estudantes, alguns entram em contato comigo, querem saber coisas, e eu vou dizendo quando tenho tempo. E aparece uma vez uma mensagem que era um americano que ia defender a sua tese de literatura com a carta de um contratado. E queria saber o que é que queria dizer Diloa, Tacula. Ele precisava de saber aquilo, muito educadamente entrou em contato connosco, em inglês sempre, não é? E pronto, e fizemos um apanhado do que ele precisava e senti-me muito honrada por saber que lá no Texas, nos confins da terra, um estudante americano estava a defender a sua tese de literatura
com um poeta angolano, que era o António Jacinto. Pronto, queria contar-vos isto, partilhar isto. Depois, o que é que hei de dizer? Como tio, foi um tio maravilhoso, ele chega, ficámos 14 anos sem ele, e lembro-me que na minha infância não se podia falar nele. Nós éramos pequeninos e não se podia falar nele. O pai e a mãe ensinavam. Eu era a mais velha, havia um irmão antes de mim e eu, éramos os mais velhos e estávamos todos ensinados. António Jacinto, porque estou com pessoas que o conheceram tão bem como eu, que lidaram muito, muito perto dele e, portanto, não tenho assim muito mais para dizer e que me sinto muito agradecida cada vez que se lembram dele. Que algum organismo, alguma organização em Angola se lembra dele e estas homenagens, sinto-me imensamente agradecida, muito, muito grata, porque ainda não se esqueceram dele, é sinal que ainda não se esqueceram dele. Passaram tantos anos, ele morreu em 91 e ainda se ouve falar nele. Em 1974, na sede do MPLA, aqui na Vila Alice, quando da chegada da primeira delegação oficial do MPLA, novembro de 1974. Depois fui-me aproximando dele no quadro da preparação dos documentos que viriam a desembocar na proclamação da União dos Escritores Angolanos. Portanto, em 75. Uma fase posterior, fui nomeado diretor do INALD, portanto, o Instituto Nacional do Livro e do Disco. Em março de 1981, eu, na qualidade de júri do Carnaval, estava a participar numa reunião da comissão, convocada pela Comissão Preparatória do Carnaval, que decorria no Teatro Avenida. E depois apareceu o Dario de Melo, que era praticamente o meu adjunto no INALD, esbaforido, para me comunicar que no dia seguinte eu tinha que ir ao Futungo contactar o camarada Assunção dos Anjos, diretor do gabinete do presidente José Eduardo dos Santos. Eu entrei em pânico, fui ter com o camarada Assunção dos Anjos e então tomei conhecimento de que iria ser nomeado secretário de Estado da Cultura. Eu não fazia a mínima ideia do que iria fazer e, de facto, estava bastante aflito. Devo deixar aqui uma nota dizendo que o camarada António Jacinto, quando eu fui nomeado secretário de Estado da Cultura, ele não estava cá, não estava no país. Estava em Cuba, numa missão do partido. Mas, pronto, eu percebi que tinha que me aliar a ele para poder trilhar, para poder ter um bom desempenho. Assim que o camarada António Jacinto chegou, conversámos, houve a passagem de pastas e ficou acordado que sempre que eu quisesse, eu iria ao encontro dele e não ele, a cultura. Aliás, porque ele era o mais velho. E foi assim. Eu fui fazendo o caminho, portanto, como dirigente da cultura. Estávamos no tempo em que a cultura era uma arma de combate. Hoje podemos contestar esse lema, mas a verdade é que a cultura fazia a síntese da realidade histórica, material e
E era, de facto, uma época em que a cultura tinha tudo. Tudo se fazia pela cultura. Estávamos em guerra, mas havia ótimas condições para o trabalho cultural. Eu não vou falar de tudo, quanto o camarada Antônio Jacinto fez enquanto dirigente da cultura, mas iria ressaltar aqui alguns aspectos que me parecem importantes. No que toca à formação de quadros, já se referiu a sobrinha do camarada Antônio Jacinto, Cecília Martins, do Barracão. Para além disso, o camarada Antônio Jacinto enviou dezenas de jovens instrutores de arte e de dança para Cuba. Muitos estão aí na faixa dos 60 e tal anos. Estou-me a recordar, por exemplo, do Alain Delon, enfim, outros mais. Havia uma escola de instrutores de teatro e de dança. A Academia Barracão funcionava também a Academia de Música. E, portanto, no que toca à massificação cultural, tínhamos os OPCs, Organismos Populares de Cultura, os Centros Populares de Cultura, tínhamos um grande coral da Secretaria de Estado da Cultura, que viajou várias vezes para fora, realizavam-se festivais de vozes femininas, enfim, outras. No consulado do camarada Antônio Jacinto, criou-se a primeira rede, aliás, estabeleceu-se a primeira rede de bibliotecas e de museus. Lembro-me que foi no seu consulado que foi criado o Museu da Escravatura. Tínhamos o laboratório da antropologia, o LANA, não? O camarada Virgílio Coelho pode me ajudar. Laboratório Nacional de Antropologia. E o Museu Nacional de Antropologia. O Museu Nacional de Antropologia também. No que toca a livros e bibliotecas, portanto, iria citar que, portanto, nessa altura havia muitas feiras organizadas, feiras de livro organizadas aqui em Angola, e também participávamos em feiras de livros lá fora. Estou-me a recordar da feira do Avante, em São Paulo, Frankfurt, enfim, várias feiras de livro. Foi feito um trabalho de mérito no que tange às línguas nacionais. Foi criado, aliás, um instituto. Na altura era Instituto Nacional de Línguas, mas depois, mais tarde, passou a designar-se Instituto de Línguas Nacionais. Em matéria de direitos de autor, também foi feito um trabalho digno de nota, porque foi nessa altura que Angola aderiu à OMPI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Foi também realizar um trabalho de pesquisa e investigação no domínio da tradição oral. O camarada Virgílio Coelho acompanhou bem esse percurso. Na área do cinema, tínhamos o Laboratório de Cinema a funcionar, o Instituto Angolano de Cinema. Realizavam-se com frequência semanas e ciclos de cinema, não é? E tínhamos também a Comissão de Controle de Cinema, do qual eu fazia parte. Reunia-se muitas vezes no Miramar, algumas vezes no Tivoli, e a missão era controlar o conteúdo dos filmes. Alguns filmes eram chumbados. Foi no consulado de camarada Antônio Jacinto que começamos a dar passos no sentido da internacionalização da nossa cultura. Em primeiro lugar, espero estar a falar para uma audiência que conhece alguma poesia de Antônio Jacinto, ou porque leu os seus livros, ou estudou na escola. Esperemos que ainda isso se faça, ou que tenha ouvido várias vezes
as canções elaboradas com base nos seus escritos. Também quero informar que não sou especialista em poesia, nem sequer em literatura. Apenas um leitor ou ouvinte interessado e que teve a sorte de ser contemporâneo de alguns dos nossos grandes autores. Na poesia de António Jacinto, sentimos a necessidade que ocorria de tentar perceber aquele mundo estreito em que se movia, primeiro na infância do Golongo Alto, cheia de flores, mato e pássaros, depois na juventude de Luanda, uma muito mais larga janela aberta para a mesma sociedade desigual e injusta, marcada pelo manto opressivo do colonialismo e do fascismo paternalista do beatíssimo Salazar. Era mesmo um manto muito pesado. A violência era persistente, sempre virada contra um dos lados. E Jacinto tinha amigos dos dois lados e se apercebia de quem eram grupos destinados a um confronto vigoroso. Depreende-se com facilidade que, sem grandes hesitações, escolheu o seu lado. Nos poemas de juventude e nos que seguiriam durante a sua vida, vemos desfilar todo o tipo de pessoas ou personagens modelo em situação colonial, contra a qual o autor sempre se posicionou sem dúvidas. Temos o administrador, o chefe de posto, o comerciante ou dono de roça, representantes de um dos lados. António Jacinto, a poesia em pessoa. Eu gostaria de dizer que até hoje eu ainda sinto uma dor muito grande pela ausência do António Jacinto, porque eu lidei de perto com ele, não só a nível da cultura, mas também a nível dos voos. Conversava com ele e vi tudo o que ele fez pela cultura, é uma coisa extraordinária, não é? E que nós podíamos aproveitar muita coisa do que ele fez. Portanto, eu penso que a estrutura do que deve ser o Ministério foi praticamente desenhada pelo António Jacinto. Deveria haver continuidade e, se possível, o grande problema eternamente não é a questão das verbas. Não é? Mas, para além desse aspecto cultural, para além do seu valor como escritor, e repara que, por exemplo, os poemas, o poema que eu mais gosto não é o que é divulgado, portanto, o neorrealismo e que fala das questões sociais, é o Noite Interior de o Canto Interior de uma Noite Fantástica. Aquilo para mim é autobiográfico. Sereno, mais resoluta que estou eu. Não conheço esse problema? Conheço o Contratado de Monangamé. Não, mas depois que termina companheiros, se me vir de chorar, não acrediteis nos vossos olhos. Mas não conheço esse canto, é poema lindíssimo. Quer dizer, os outros também são, mas é o que eu considero mais autobiográfico, porque nos outros ele debruça sobre a realidade social. E aquilo é sobre a realidade dele interior, porque ele, como pessoa, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa simples, né, solidária, conforme disse aqui. Portanto, o António Jacinto é para ser estudado a 3 níveis: individual, social e cultural. E qualquer deles ele é extremamente rico. Carta de um contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade que vivo todo entregue. É o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue.
feita seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado. Negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Em cada palavra e mesmo no olhar de Agostinho Neto. Desde muito cedo, o saudoso presidente Agostinho Neto se inseriu na causa do seu povo, transformando o curso da sua heroica resistência, sistematizando as formas de luta que levariam Angola à fase superior de organização para novos e consequentes avanços no panorama revolucionário desta generosa pátria. Por isso, essa alegria no aniversário do nosso saudoso dirigente, Agostinho Neto, é uma alegria que nada poderá perturbar, nem mesmo a morte do chefe, que o arrancou ao nosso convívio e nos causou tanta consternação. Não poderá fazer esmorecer o entusiasmo por aquilo que nos legou e é mais forte que a nossa condição física, onde a morte é um facto natural. Agostinho Neto morreu, é certo, mas só morreu depois de entrar na sociedade humana e daí colocar o seu povo num lugar de destaque entre os pioneiros da liberdade do homem. Monangambe, Monangambe, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambe,